Após os resultados laboratoriais mais recentes, a Autoridade de Saúde Regional considera que a ilha de São Miguel se encontra em situação epidemiológica potencial de transmissão comunitária ativa, com elevado risco de cadeias de transmissão em todos os concelhos da ilha. Face a esta possibilidade, o Governo dos Açores, na sequência da monitorização permanente e diária que tem feito à evolução da pandemia Covid-19 na região, entende deverem ser tomadas as medidas imprescindíveis para evitar que a população de São Miguel fique sujeita a uma transmissão generalizada do novo coronavírus. Nas últimas horas, o Governo dos Açores, no seguimento da recomendação da Autoridade de Saúde Regional, ouviu a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, a Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, a Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias e cada um dos municípios da Ilha de São Miguel, tendo também articulado previamente com o representante da República para os Açores a adoção destas novas medidas. Neste sentido, o Conselho do Governo, em reunião extraordinária, determinou fixar cercas sanitárias em cada um dos concelhos da Ilha de São Miguel, ficando interditadas as deslocações entre concelhos a partir das 0 horas do dia 3 de abril e até às 0 horas do dia 17 de abril. Ficarão assim interditadas as deslocações entre os 6 concelhos desta ilha, assim como, mesmo dentro de cada concelho, a circulação e permanência de pessoas na via pública. Foi ainda determinado o encerramento do atendimento ao público em todos os serviços públicos da administração regional e local, de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ilha de São Miguel. Estas interdições podem ser revistas a qualquer momento, de acordo com o evoluir da situação, e estão sujeitas a várias exceções devidamente previstas na resolução que foi aprovada pelo Conselho do Governo. Estas exceções destinam-se, essencialmente, a garantir o abastecimento de bens essenciais à população da Ilha de São Miguel e a manutenção da atividade de setores fundamentais para este objetivo, assim como a circulação justificada a serviços como unidades de saúde, assistência a idosos, menores e pessoas vulneráveis, entre outras. O Governo dos Açores tem articulado nas últimas horas com a Proteção Civil Regional a implementação destas medidas, que serão coordenadas por este serviço, em colaboração com as forças de segurança, estando igualmente prevista a utilização de recursos humanos e materiais da Administração Regional para o efeito. É importante ser absolutamente claro a este propósito. Estas medidas aqui enunciadas pretendem salvaguardar a saúde pública, concretamente na Ilha de São Miguel, mas só surtirão efeito se todos nós as cumprirmos escrupulosamente. É muito importante que todos tenhamos consciência que estas medidas por si só não são o garante que será possível evitar a transmissão ativa comunitária do novo coronavírus nesta ilha. É essencial, é imperativo que elas sejam cumpridas por todos e por cada um de nós. É também por isso que não podemos ter contemplações com quem deliberadamente não cumpre essas orientações, colocando em risco não apenas a sua saúde,
mas também a saúde da comunidade onde se insere. Neste ponto, o Governo dos Açores será absolutamente implacável com qualquer pessoa ou entidade que não cumpra as regras em vigor, remetendo para as entidades judiciais competentes todas as situações de incumprimento que vierem a ser detectadas. Considero imprescindível relembrar que quem, mesmo não tendo testado positivo em teste do Covid-19, não respeitar o dever de recolhimento, incorre no crime de desobediência e poderá ser punido com pena de prisão que poderá ir até 2 anos e 8 meses. Para além disso, de acordo com a legislação em vigor, quem, porventura, tenha testado positivo a Covid-19 e esteja no seu domicílio e não cumpra o dever de confinamento, incorre no crime de propagação de doença, que é punido com pena de prisão que pode ir até 8 anos. A proteção de todos começa com a proteção de cada um. Estou à vossa disposição para as questões em relação às quais eu possa responder. Estas medidas são decretadas no âmbito daquilo que tem sido o procedimento do Governo Regional, ou seja, de lançar mão de todas as medidas que sejam imprescindíveis e necessárias para prevenir a propagação do Covid-19. Face aos últimos dados que estão disponíveis, e conforme é referido no comunicado, há o risco, aqui na Ilha de São Miguel, de entrarmos numa fase de transmissão comunitária. É para evitar chegarmos a essa fase que lançamos mão dessas medidas. Se, quando tivessem permitido fechar o espaço aéreo dos Açores, hoje estaríamos melhor do que estamos em termos de propagação do vírus? Eu compreendo esta pergunta, compreendo a sua pergunta, mas penso que não é este o momento para dissertarmos sobre essa situação. Foquemos no essencial. O essencial neste momento é aquilo que nós estamos a fazer. Lançar mão de todas as medidas que sejam necessárias e imprescindíveis para prevenir a propagação do Covid-19. Certamente que chegará o tempo para colocarmos todas as hipóteses, se fosse assim ou se não fosse assim, e para nos podermos pronunciar sobre elas. Eu acho que neste momento o que é essencial é que todos nós nos foquemos naquilo que é mais importante. O comportamento de cada um. O comportamento de cada um. Mais do que as medidas, do que o comportamento das autoridades, o que é essencial é que cada um de nós tenha a consciência de que depende de si, depende de cada um de nós evitar a propagação desse vírus. De acordo com aquilo que agora é estabelecido, se não se incluir numa das exceções que estão previstas na resolução e que julgo que os seus jornalistas têm acesso, efetivamente é isso que acontecerá. Há aqui uma preocupação da população que é a seguinte: é proibida, são encerrados os estabelecimentos comerciais. Essa medida é tomada muito em cima. Restam poucas horas para as horas do dia 3. Pode explicar? Eu peço desculpa, mas não são encerrados os estabelecimentos comerciais. É encerrado o atendimento ao público nos estabelecimentos comerciais. É diferente. Essa medida é tomada
na exata proporção em que, mantendo em funcionamento aquilo que são estabelecimentos essenciais para o serviço à população, tentamos limitar ao máximo possível aquilo que são possibilidades de contacto com o público e, por essa via, aquilo que são as possibilidades de contágio, quer do público, quer de quem está a prestar esses serviços. Sr. Presidente, Sara Oliveira da CIFO, já existem profissionais de saúde infectados. Que medidas estão a ser preparadas para salvaguardar uma resposta eficaz em termos de saúde pública aos açorianos? Eu gostaria de remeter parte da explicação naquilo que tem a ver exatamente com a componente de saúde pública quanto aos profissionais para a Autoridade Regional de Saúde. Gostaria também de salientar que, desde meados de março, que estão a ser tomadas medidas pelo Governo dos Açores, e não só, que visam exatamente proteger a saúde pública. Tudo aquilo que nos trouxe até aqui, do ponto de vista de medidas, insere-se exatamente nisso. Estas não são as primeiras medidas que estão a ser tomadas para a proteção da saúde pública. Há um conjunto extenso e variado de medidas que já foram tomadas, que estão em funcionamento e que visam exatamente isso. Essas medidas que hoje são anunciadas têm como motivo aquilo que acabei de explicar, ou seja, o facto da situação aqui na Ilha de São Miguel apresentar essa possibilidade e de estas serem medidas de caráter preventivo face a essa possibilidade. Há falta de material de proteção nos hospitais dos Açores? Segundo os dados que eu tenho, não há falta de material nas unidades de saúde. Ainda hoje, há pouco mais de uma hora, aterrou um avião que trouxe diverso material para o nosso Serviço Regional de Saúde. Ao longo do próximo fim de semana e ao longo da próxima semana está prevista a chegada de mais material para reforçar a nossa capacidade. E, portanto, segundo as informações que eu tenho, não há essa escassez de material. Não coloco sequer a hipótese de me estarem a mentir a mim, o que seria mau, ou sequer de estarem a mentir aos profissionais de saúde que estão na linha da frente, o que seria muitíssimo pior. Pode estar alguém a pensar que se está a dramatizar demasiado esta questão do Covid-19 na Ilha de São Miguel. Qual é a resposta que tem para essas pessoas? Oxalá que depois de tudo isto passado, chegássemos à conclusão de que efetivamente dramatizamos a situação, mas que por via dessa dramatização salvamos vidas. É um risco que corro consciente e claramente, mas também em consciência e de forma muito clara. Estas são as medidas que convictamente me parecem necessárias, imprescindíveis para prevenir a propagação do Covid-19. Sandra Pimenta, Antena Açores, já vi aqui na revolução, mas os nossos ouvintes e os estudantes em casa, muita gente não sabem, mas gostaria que deixasse claro nas medidas de exceção, as deslocações para comprar medicamentos e para o local de trabalho estão previstas. Exatamente, estão previstas as exceções que permitirão que nada falte, quer do ponto de vista do acesso a cuidados de saúde, quer do ponto de vista da assistência a idosos, o acompanhamento de menores, pessoas mais vulneráveis, do ponto de vista daquilo que tem a ver com a produção, a transformação, a distribuição e a comercialização de bens alimentares, sejam para a alimentação humana, sejam para a alimentação animal. Aquilo que nós estamos a falar é, no fundo, de uma medida que será efetivada com a existência de pontos de controle nas vias de acesso a cada um
dos concelhos da Ilha de São Miguel, a partir das 0 horas do dia de amanhã, mas obviamente com as devidas justificações que as pessoas que, até para se deslocarem para o seu local de trabalho, nos casos em que isso é necessário, desde que estejam devidamente, sejam portadoras de uma credencial da entidade patronal, esclareça isso, e isso está salvaguardado. Ou seja, de forma talvez mais clara, ao mesmo tempo que há estas medidas que restringem a circulação, a nossa preocupação é garantir que continua a haver a possibilidade, que continuam a existir, no fundo, toda a possibilidade de circulação para a aquisição de bens alimentares, para cuidados de saúde. Esse aspecto é essencial, está de forma detalhada na resolução que tem acesso, mas é essencial garantir isso e garantir também, porque também aí está previsto, que o funcionamento de todas as cadeias, seja na agropecuária, seja nas pescas, que são necessárias para garantir esse abastecimento, continuam, obviamente, a ser excepcionadas destas limitações à circulação. Sr. Presidente, boa tarde. A pergunta é, fazendo todos estes bloqueios e atendendo aos profissionais de segurança que estarão nesses bloqueios, serão eles suficientes nesta altura para acorrer a tudo isto? São Miguel é muito grande. Tendo em conta o trabalho que foi feito, quer por o Serviço Regional de Proteção Civil, quer também em articulação com o Comando Regional da PSP, nós temos a informação que, utilizando também recursos da Administração Regional, isso é suficiente. De qualquer das formas, está previsto também em todos os documentos que enquadram a intervenção das autoridades neste cenário, o recurso a outros serviços, a outros meios que podem ser necessários. Neste momento, a informação que eu tenho é que, com as forças de segurança e o apoio da Administração Regional, é possível concretizar esses bloqueios. Estamos a falar só de PSP ou também do auxílio do Exército? Estamos a falar de forças de segurança, não de forças militares. E, portanto, é nesse âmbito, PSP e quem, dentro das forças de segurança, nomeadamente a GNR, o Comando Regional da PSP e o Serviço Regional de Proteção Civil, entendam necessário recorrer. Não equaciona nesta altura recorrer também a essa vertente se for necessário? Se for necessário, iremos desencadear os procedimentos que são necessários e que são, no fundo, adequados para ativar essa possibilidade. Neste momento, conforme a informação que partilhei convosco e que tenho, é que as forças de segurança, com o apoio da Administração Regional, são adequadas e têm os meios adequados, suficientes, para responder a essa decisão, para implementar essa decisão. Dizer aos alunos açorianos que estão deslocados, nomeadamente no continente, e também às suas famílias, o que é que o Governo dos Açores pode fazer nessa matéria? Nós estamos a avaliar essa situação, não é algo que esteja ausente das nossas preocupações. Nós compreendemos a ansiedade, quer dos estudantes açorianos que estão deslocados, quer das suas famílias. Isto está a ser avaliado em conjunto com a Autoridade Regional de Saúde e, nas próximas horas ou nos próximos dias, poderemos anunciar decisões sobre essa matéria. Com certeza. Eu gostaria de ser preciso nesse ponto. Se em relação à situação que temos no momento presente, podem, conforme a Autoridade Regional de Saúde já tornou público, existir um ou outro foco de transmissão comunitária, aquilo que nós pretendemos com essa medida é exatamente prevenir que essa possibilidade se alargue de forma incontrolável. Mas eu gostaria de realçar um aspecto que me parece importante em tudo isto.
Estas medidas não podem servir de descanso para quem quer que seja. Não tem a ver com os governos, tem a ver com o comportamento de cada um. Não é pelo facto de ser publicada uma resolução do Conselho do Governo que determina o cerco sanitário que só por si está acautelada a possibilidade de haver uma transmissão comunitária em larga escala. Evitar isso depende do comportamento de cada um, do cumprimento escrupuloso do dever de recolhimento, do cumprimento escrupuloso de todos os deveres que estão já fixados por legislação nacional, por legislação regional. Esse aspecto é fundamental, porque a pior coisa que pode acontecer é quem nos ouve achar que, pelo facto do Governo Regional determinar a fixação das cercas sanitárias, o assunto está resolvido. Infelizmente, não é assim. Isso tem a ver com o comportamento de cada um. É por isso que digo e tenho insistido que a proteção de todos começa com a proteção de cada um. Não é demasiado insistir nesse ponto. E mais uma vez faço, porque efetivamente esse é o ponto essencial de tudo isto, o comportamento de cada um. Eu, quando fazia esta pergunta, era no sentido da Autoridade Regional de Saúde ter identificado Claramente. cadeias primárias de Claro. transmissão, perguntava era se já Mas é fácil. existirem outras mais. Neste momento eu não tenho este dado, mas daqui a pouco a Autoridade Regional de Saúde fará o balanço daquilo que são as últimas horas. Estas medidas que são tomadas são face aos últimos resultados, face ao trabalho de avaliação conjunta que tem sido feito entre o Governo Regional e a Autoridade Regional de Saúde, de tomarmos as medidas para prevenir o máximo possível a propagação em larga escala desse vírus. Só para não cometermos nenhum erro de imprecisão, é correto dizer que São Miguel está sob um cerco sanitário? É correto dizer que todos e cada um dos concelhos da Ilha de São Miguel estão sujeitos a um cerco sanitário a partir das 0 horas do dia de amanhã. Se não há mais questões, Estamos muito próximos do estado de calamidade pública. não é excluir a possibilidade de chegarmos a esse patamar, mas não é nesse patamar que nos encontramos neste momento. Essas medidas também devem ser vistas nessa perspectiva, ou seja, de prevenir, de evitar que cheguemos a esse estado. Muito obrigado pela vossa presença e continuação de bom trabalho. Obrigado.